Olá família, graça e paz, tudo bem? Eu sou Wellington Santos, seja bem-vindo ao Liber Mídia Brasil e hoje mais um domingo, mais um dia em que a gente se encontra para poder falar a respeito da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, você que já está acostumado a ver, né, as lives acontecerem todos os dias, agora ela está acontecendo todos os domingos. Tá certo, gente? Então, todo domingo, já deixa anotado aí na sua agenda, é o nosso encontro para que a gente consiga falar sobre a palavra de Deus. E a gente está estudando o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós falamos na aula passada a respeito de como a igreja aprendeu a viver no meio da perseguição, quais os aprendizados que a perseguição traz para cada um de nós. E na aula de hoje nós vamos falar de como que Paulo recebe notícias de consolo mediante aquela igreja que nós falamos na semana passada, lembra? Que estava vivendo num período de perseguição. Então o texto de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Acompanha comigo aí e se liga no que está escrito. Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem o quê? Por estarem unidos. E diz mais, unidos com o Senhor. Então vamos lá, a gente vai destacar aqui 3 verdades que são verdades que trazem consolo, não somente para o apóstolo Paulo, mas também a cada um de nós, a você que está me vendo aí na sua casa, né? A primeira delas é que boas notícias da relação dos crentes com Deus e com o apóstolo. O mesmo Timóteo, que tinha sido, né, representante de Paulo perante a igreja de Tessalônica, agora é representante dessa igreja perante Paulo. Timóteo, né, ele regressou de Tessalônica trazendo notícias alvissareiras acerca da fé e do amor dos crentes tessalonicenses. Aqueles irmãos estavam firmados na fé e arraigados no amor uns pelos outros no meio da mais terrível tempestade da perseguição. As provações, em vez de destruí-los, os fortaleceram. E em vez de separá-los, os uniram ainda mais. Então, como nós vimos na semana passada, né, o que a gente aprende? Quais são os aprendizados? O que eu preciso aprender a refletir mediante toda a perseguição que a igreja vivia naquele momento? Lembrando, nós também não estamos e não estaremos livres da perseguição que está por vir. Então, as provações, elas revelaram um caráter animador, elas revelaram uma igreja confiante, uma igreja cheia de expectativas e uma igreja que aprendeu a amar uns aos outros. Olha que interessante, né? A perseguição pode trazer coisas negativas para quem não está firmado na palavra. Daí a importância da gente estar sempre aprendendo com aquilo que diz as cartas paulinas, né? Essas cartas direcionadas à igreja, porque todo sofrimento, e Jesus fala isso, né, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao versículo 12, as bem-aventuranças sobre aqueles que, por fazer a vontade de Deus, sofrem algum tipo de perseguição. E aqui, não diferente, o apóstolo Paulo começa a falar da igreja, dessa igreja que entendeu, dessa igreja que sabe a importância dela no meio da sociedade e como ela deve trazer influência. E aqui o texto está dizendo, não há maior alegria do que saber que os nossos filhos na fé andam na verdade, ainda que sofrendo provações. É porque você sabe, né, que tudo aquilo que você ensinou, as palavras que foram dirigidas, as palavras proféticas, todo o ensinamento, nada disso foi por acaso, nada disso foi em vão, porque é uma igreja que não somente ouvia, lia, mas é uma igreja que vivia isso na prática, né? Todo o sofrimento, né? Lá o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, nem todo o sofrimento no tempo presente se compara com a glória que nos será revelada no futuro. Howard Marshall,
preceitua que essas boas notícias trouxeram consolo a Paulo, a ponto dele expressar seus sentimentos numa explosão de alegria. Ou seja, o apóstolo Paulo ficou contente por saber que aquela igreja, ainda que passando por meio de provações e de uma situação muito difícil, lá estavam eles ali confiantes na glória de Deus, confiantes naquilo que a perseguição poderia transformá-los, né? Então, fica aqui uma dica para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aí nesse momento e que muitas vezes acha que o sofrimento, que a perseguição, que as calúnias, elas servem para fazer com que você se sinta mal. Não, você precisa estar alegre e confiante, porque uma vez que você está passando por algum tipo de prova, de perseguição, você está então no caminho certo, onde Deus quer que você esteja, para desfrutar do melhor dele na sua vida. Amém? Os crentes de Tessalônica estavam não apenas com uma correta relação com Deus, mas também com o seu Pai na fé. Eles tinham uma relação vertical e horizontal. Tá certo? A campanha difamatória dos inimigos não pôde destruir a reputação do apóstolo na igreja tessalonicense. Eles, guardavam grata memória de Paulo. Então aquela igreja sabia o que era a figura do apóstolo Paulo. Eles guardavam muito bem como que esse cidadão, como esse homem de Deus, o que ele representava para eles. Isso era muito importante, porque eles, por mais que o apóstolo Paulo tivesse as suas dificuldades, ele também passava por privações, ele também estava passando por provações. Nós vimos aqui nos estudos que ele fora perseguido, foi caluniado, muitos falaram mal do apóstolo Paulo, e quando ele poderia pensar que a igreja o tinha abandonado, muito pelo contrário, a igreja estava com saudade do apóstolo Paulo, a igreja estava orando por ele, a igreja estava junto com ele nessa jornada. Por isso é muito importante você estar colocando diante das suas orações a vida dos seus líderes, né, dos seus mentores, do pai da fé, daquele que te trouxe para o caminho da verdade, né, orando pela vida dele para que Deus possa protegê-lo. É muito fácil a gente estar debaixo, né, olhando para cima e tacando pedra. É muito fácil a gente fazer isso, mas muitas vezes a nossa responsabilidade de orar pelos nossos líderes, isso não acontece, né? Muitas vezes os líderes oram pelas nossas vidas, pedindo para que Deus possa blindar e proteger o nosso coração, e nós não devolvemos essa oração, nós não pedimos para que Deus proteja esses líderes, e muitas vezes, né, coitados, estão sozinhos nessa jornada, orando por nós e a gente está nem aí por eles. Então, o apóstolo Paulo fica feliz em saber que aquela igreja estava correspondendo muito bem o caminho, né, de perseguição sobre o qual eles estavam passando. A segunda coisa aqui é que boas notícias que consolam a Paulo em meio às suas lutas, né? Nós vimos aqui no versículo 3, no versículo 7, Paulo estava em Corinto, é bom a gente saber disso, enfrentando grandes privações e tribulação, mas ao receber a notícia de que seus filhos na fé em Tessalônica estavam firmes na fé, ele foi consolado. Paulo abre as cortinas da sua alma e escancara sem rodeios as suas carências emocionais. Ele não é um super-homem, nem um super-crente. Ele tem sentimentos, ele tem necessidade de consolo, ele precisa também ser encorajado. Então a coragem daquela igreja, a coragem daqueles irmãos puderam fazer do apóstolo Paulo uma pessoa mais forte. A gente vê isso lá em Filipenses, né, no capítulo 4, aquele texto que é muito conhecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma palavra que se a gente pega sozinho, a gente fala assim, posso qualquer coisa, posso voar, posso pular do prédio, nada acontece comigo. Não, se você pega esse texto, o capítulo 4, você vai perceber que ele está dizendo isso por conta de uma igreja que ajudou quando ele precisava de ajuda, quando ele precisava de consolo, quando ele precisava de algo, uma igreja se levantou para dar o suporte para ele, e aí ele fala, cara, posso todas as coisas naquele que fortalece. Quando tem uma igreja forte, quando tem uma igreja que entende o seu papel, então, meus amigos, nada pode nos parar. Amém? E aí, continuando, boas notícias que revitalizam o coração para continuar a obra. O apóstolo, ao receber as boas novas dos crentes tessalonicenses, escreve, porque agora vivemos, se é que estás firmados no Senhor. O coração de Paulo está em chamas para o Senhor e ao mesmo tempo está transbordando de terna afeição pelos crentes de Tessalônica. A firmeza na fé daqueles crentes novos
e perseguidos, traz um novo alento ao coração, né, desse velho apóstolo, desse velho líder. Relacionamentos contam muito. Isso era uma espécie de oxigênio que dava maior fôlego ao apóstolo para continuar o seu trabalho. Ou seja, né, a gente fala muitas vezes aqui, poxa, o apóstolo Paulo era um grande homem, era o cara, ele era muito sinistro. Ele foi um grande avivalista, um grande evangelista, mas a gente não sabe que existia uma igreja que estava junto com ele, que estava sofrendo perseguições, mas que orava pelo apóstolo Paulo, que contava, né, com a sua chamada missionária. Então ele não estava sozinho, existiam pessoas que estavam junto com ele, né? O que desgasta um obreiro não são os problemas externos, mas intrigas internas. Privação e tribulação não o desencorajavam. Circunstâncias adversas não podem tirar-lhe a alegria e o entusiasmo de progredir. Porém, ele precisa ver a igreja caminhando firme em amor e firmada na fé. Amém? Então a igreja precisa entender o seu papel nessa situação. É muito importante você saber disso. É importante a gente estar ligado sobre essa estrutura que o apóstolo Paulo nos apresenta através da sua carta. Uma igreja que era confiante, uma igreja que tinha expectativa, uma igreja que aguardava, uma igreja que entendia o seu papel, porque ela sofria perseguições, mas ela continuava pregando o evangelho. E além de continuar pregando o evangelho, eles faziam isso com entusiasmo, eles faziam isso com alegria. Amém? E não somente isso, eles oravam para aqueles que eram seus pais na fé, aqui, a saber, o apóstolo Paulo. Então, quando a igreja ela entende essa estrutura, né, a igreja ela não é uma igreja por si só, ela não é um lugar onde as pessoas ficam aglomeradas, é um lugar de comunhão, é um lugar de amizade, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde a gente consegue identificar qual é o nosso papel na sociedade e qual é a nossa importância no cenário do qual nós estamos vivendo, nessa cultura ruída, né, destrutiva e dominante da qual nós vivemos, nós estamos debaixo dela. Né? Uma cultura de cancelamento, uma cultura de ideologias, uma cultura onde o mundo está a cada dia mais nos pressionando a igreja, a ponto de trazer uma ideia de que nós estamos vivendo num período onde nós estamos vivendo num período onde a Bíblia ela é desatualizada, ela é fundamentalista, ela está errada, nela não contém a verdade absoluta de que Deus ele é amor, mas que amor é esse? É um Deus que ama tudo? Ele ama o pecador e ama o pecado? Né? Olha que ponto nós chegamos, né? Que nível nós estamos hoje de evangelho. E será que realmente a igreja tem que caminhar desse lado? Tem que andar por esse caminho? E o apóstolo Paulo mostra aqui pra gente que aquela igreja ela caminhava na fé. Eles caminhavam naquilo que ele ensinou. Então existiram problemas naquela igreja. Muitos problemas, nós vimos até aqui, nós estamos no capítulo 3 ainda. Muitas coisas aconteceram naquela congregação, mas a maioria daqueles irmãos permaneceram firmes, confiantes, com fé, agradecidos a Deus pelo líder que eles tinham. Por mais, como eu falei para vocês, talvez Paulo não foi um líder perfeito, mas ele foi um líder que as pessoas acreditaram, né? Foi um líder que as pessoas confiaram. E aí vale a pena você estar orando pela tua liderança. E aqui eu quero terminar esse vídeo de hoje pedindo para você, ore pela tua liderança. Ore por aqueles que pregaram o evangelho para você. Ore por eles. Peça para que Deus esteja abençoando e protegendo-os. A gente não sabe o que os nossos líderes têm passado. Como eu falei aqui, é muito fácil a gente que está debaixo tacar pedra. É muito fácil a gente falar qualquer coisa dos líderes que tem por aí, né? Dos grandes homens de Deus que passam as dificuldades. Eu não estou dizendo de pessoas que usam o evangelho para subjugar as pessoas, para roubar dinheiro das pessoas. Eu não estou dizendo dessas pessoas. Esses lobos, essas raposas, elas vão ter o que merecem. Tá certo? Elas vão ter o que merecem. Mas aqueles que buscam a palavra, aqueles que entendem que ela é a verdade absoluta e que eles precisam viver, mas encontram dificuldades na sua vida, esses também precisam da nossa oração. Porque você também, nas suas dificuldades, só Deus sabe. Ninguém fora da tua casa sabe o que você tem feito. Quem é você quando ninguém te vê? É ou não é? Então essa é uma verdade. A gente taca pedra, a gente julga, mas a gente precisa ter muito cuidado.
com isso, porque da mesma forma como a gente julga, Deus vai nos colocar também nessa situação, tá certo? Então eu quero pedir para você, se você gostou dessa aula de hoje, compartilha, curta, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar sabendo, né, que no domingo que vem, eita, live aqui, tem um vídeo saindo aqui. Então, tá bom, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe, seja líber, seja agora. Valeu!